Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos. Desculpa pelo atraso. Se alguém ficou com alguma pergunta, não entendeu algo, sinta-se à vontade. Se alguém puder falar que a aula começou, por favor, no grupo, sinta-se à vontade. A gente está pelo Facebook, o Instagram e o Zoom. A gente parou de explicando, a gente explicou os tipos de água. Explicamos a água que é tahur, que significa o quê? Que ela é pura e também ela serve para purificar, como a gente viu. Depois explicamos os tipos dessa água, que é pura e serve para purificar. Citamos vários tipos, como por exemplo a água que é tomada à força, que é roubada, ela não serve para a pessoa tirar o quê? A impureza menor, por exemplo, se ela fizer ablução com essa água, porque ela foi o que? Roubada, como a gente viu, ou pegada à força, ou seja, você utilizar algo que não pertence a você. Isso aí a gente o que? Explicou. Alguém ficou com alguma dúvida? Vimos também que a água como se chama, do túmulo, ou seja, do cemitério, é uma água que é detestável. Ela é pura e também limpa, mas é detestável, como a gente viu, a não ser aquele lugar que é da Naqa, que a gente viu que o povo de Thamud, como eles foram castigados naquele lugar, o profeta que proibiu as pessoas de utilizarem aquela água. E também só num lugar, que era o lugar o que da camela, ela e seu filho, aquele lugar o que é permissível, que é um milagre que teve para o profeta Saleh, que foi concedido a ele uma camela grávida dela. Esse não é o que a gente pode falar o que é proibido ou algum pecado. Isso aí a gente já citou, quem quer acompanhar a aula, a gente fez várias aulas sobre esse assunto. Acho que foi umas 2 aulas falando sobre o primeiro tipo. Hoje a gente vai ver o tahir, ou seja, é uma água limpa, mas ela não purifica. A gente vai ver o porquê. E também vamos ver a água najas, que é aquela água suja, que ela não purifica. A gente vai ver quais são essas águas. Então, ninguém ficou com alguma dúvida? Ficou sem entender algo? Sinta-se à vontade em perguntar. Estou acompanhando o chat tanto do Facebook como do Instagram, como do Zoom. Então, Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Louvor a Allah, que a paz de Deus seja sobre o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. Então, o autor ele fala agora sobre esse tipo que é o tahir, ou seja, é limpa, mas não purifica. É limpa para quê? Por exemplo, se você quer tomar água, se você quer dar água para o seu animal, se você quer usar para cozinhar, se você quer, por exemplo, usar para limpar algo, não há problema, mas ela não purifica. Ela não purifica. Então, essa água, ela serve para limpar as coisas, podemos falar assim, e não serve para tirar al-hadath, al-azghar, ou seja, a impureza menor, ou a maior, ou qualquer impureza abstrata que se encontra conosco, Então, essa água a gente tem que entender, quando tiver ela, a gente não pode o quê? Utilizar.
eles dão alguns exemplos, os sábios, para a gente entender o que é essa água. Quando também é uma água que mudou a sua cor, por exemplo, com algo que é tóher, ou seja, se cai, por exemplo, suco de laranja, por exemplo, na água, que tu ia fazer a ablução, ela mudou a cor ali, mudou o cheiro. Essa água a gente fala que é suja, não é suja, é limpa, mas não pode o que se purificar, porque Deus o Altíssimo revelou no Corão para a gente se purificar com água. Isso a gente não chama o que de água, ou água, por exemplo, quando é misturado com açafrão, ou água quando é misturada, por exemplo, com aquela que se chama água de flor, também. Essa água de flor a gente não pode o que? Se purificar com ela. Ela é limpa. Eu quero tomar ela, faz bem o que? Para dor de barriga, uma pessoa que tem alguma dor ali no estômago, tem pessoas o que indicam tomar essa água. Ela é pura, é limpa, você pode beber ela. Pode o que? Limpar a casa com essa água, cozinhar com essa água, o que você quiser fazer, mas tu não pode se purificar com ela. Por quê? Porque ela não é água. Se eu perguntar para vocês, olha, irmãos e irmãs, me trazem água, estou com sede, aí chega uma pessoa com água de flor, ou água de planta, ou água de rosas, ela cumpriu com aquilo que eu pedi para ela, ela trouxe aquilo que eu pedi para ela, não trouxe. Por quê? Porque isso não se chama água para nós. A gente especificou água de flor. Ou tem o suco de laranja, a gente usa água, o suco de abacaxi, a gente usa água, mas a gente chama aquilo de água, não chamamos. Chamamos o quê? De suco de abacaxi, suco de laranja. Esses sucos, ou, por exemplo, refrigerantes, a gente não pode o quê? Fazer ablução com eles. Por quê? Porque não é água. Deus Altíssimo ordenou a gente fazer o quê? Com água. Mesmo sendo isso o quê? Limpo. A gente não fala que a laranja não é limpa, que a maçã não é limpa, que o limão não é limpo. É limpo, mas não serve para a purificação, porque Deus ordenou a gente se purificar com água. Outro também que se chama água, ele é bimumazid, a gente fala na língua árabe. O que é isso? Por exemplo, água com óleo não se mistura. Água com azeite não se mistura. Só também a gente o que não pode o que se purificar. Não podemos o que se purificar. Por quê? Porque não é chamado mais de água. É chamado mais de água. E aqui também entra numa coisa interessante. O cloro da piscina, ele é o que limpa o cloro. Que eles usam o que para limpar a piscina. Ele muda o cheiro da água, se a gente ver. Ele muda a cor da água. Deixa a água o que mais clara. Ou seja, ele é um tratamento que eles usam, o cloro, para o que? Tratar a água. Principalmente o que? Das sujeiras, do tempo que fica para não tirar toda essa água fora e encher tudo de volta. Eles usam aqui esses produtos, o cloro e outros produtos. Agora essa água, se a gente fosse ver na escola, o mais certo que não é o que? Que entra nesse segundo tipo. Ou seja, que não purifica. Por quê? Porque foi misturado com algo e além de ser misturado, essa misturança, a gente pode falar, fez efeito. Qual que foi o efeito? A cor muda, com aquele produto muda a cor da água e também tem o que? Um cheiro diferente e até o gosto da água. Então mudou esses três tipos. O mais correto é que não pode fazer o que? A ablução. E também tem outra opinião na escola, claro que não é a opinião que, como a gente citou desde o início do curso, que a gente vai citar a opinião que é correta, que se estabeleceu na escola, que é permissível. Mas a opinião que se estabeleceu na escola, que ela o que? Serve para limpar as coisas. Se a pessoa quiser utilizar, vou limpar as minhas roupas, o tapete, não há problema. Mas não serve o que? Para ela tirar a impureza menor, quando ela está em estado de impureza menor ou maior. Por quê? Porque aquilo lá a gente não chama de água. Essa água de piscina a gente o quê? Não chama de água. Por quê? Porque foi misturado o quê? Com cloro. Até não serve para beber. Agora, se a gente perguntar, me traz água, eu estou com sede, ou quero tomar um banho, vai vir uma pessoa, vai lá pegar da piscina água, não vai fazer isso. Vai entender, vai pegar de uma torneira normal. Água normal vai me trazer, e não a água o quê? Da piscina. E por isso até a gente o quê?
se purifica quando a gente sai da piscina? Por causa do cloro que há na água, a gente o que? Se purifica depois de tomar o banho. Resseca a pele, tudo como a gente sabe, os males que traz o que? O cloro na água. Então, pelo que a gente leu, não tem um assunto claro, porque não existia no tempo deles, mas pelo que eu pesquisei, os sábios, o que eles falaram, a água com cloro entra nesse segundo tipo de água, que é a água pura. Ela não purifica, mas ela em si é pura, entra nesse segundo tipo. Outra água que eles citam, a água que é musta'mal, quando ela é pouca. Quando ela é pouca, né? Quando está no tamanho que do tamanho de um rio ou de um lago, ali é muita água, ou acima de 160 litros, como a gente vai ver, al-qullatain, mais ou menos 160 litros. Então, quando é acima disso, o que não prejudica ela. Só se mudar o cheiro, a cor, como a gente viu, essas três descrições, o cheiro, a cor e o gosto. Agora, o que é essa água que ele cita, que é uma água que é utilizada? Essa água utilizada também a gente fala que ela é limpa, ela é o que? Limpa, mas ela o que? Não purifica. A água utilizada, que muitas pessoas às vezes confundem com a água que se chama fadlu al-wudu. Isso é uma água. E depois tem al-ma al-musta'mal, que é essa água utilizada. Aqui, fadlun significa o quê? Tudo que sobrou, baqiya, tabaqqa, tudo que sobrou a gente na língua árabe chama disso. Ou seja, qualquer sobra, até de comida, baqiya, a gente chama o quê? De fadlun. Ou seja, o que sobrou no recipiente. Agora, quando tu faz a ablução, o que sobra no recipiente, o que você fala? Fadlun. Ou seja, o que sobrou, depois de tu ter feito a ablução, sobrou essa água. Não é dessa água que a gente fala. Essa água é pura e também purifica. Mas a gente está falando da água que teve contato com o corpo humano, ou com o corpo da pessoa, não é humano só, mais específico, com o corpo da pessoa que fez a ablução. Teve contato essa água. Porque a gente sabe, se tiver contato sem intenção, a água se torna o quê? Pura ainda e purifica. Mas a pessoa intencionou tirar a impureza menor, que ela está no estado de impureza menor. Ela intencionou isso. Então, no momento que toca a água no corpo dela e cai, vamos falar que a gente colocou um recipiente para utilizar ela novamente. Para utilizar ela novamente. Essa água aqui, a gente pode utilizar ela novamente? Na escola fala não. É uma água pura, limpa, mas ela não purifica, porque foi usada para purificar uma impureza abstrata, que é a impureza o que é tanto a menor como a maior. Às vezes a gente não vê o que é impureza, mas precisamos fazer o que? A ablução. Por quê? Porque Deus o Altíssimo ordenou dessa forma. Se a pessoa, por exemplo, urinar, a pessoa deve o que? Fazer a ablução novamente. Ela se encontra em estado de impureza menor, mesmo que no corpo dela não tenha o que? Sujeira. Mas Deus Altíssimo ordenou isso com uma sabedoria que ele o que? Tem um pleno conhecimento. A gente não conhece, não sabemos o porquê disso. Porque o urinar, por exemplo, faz a gente perder a ablução. Não sabemos. É claro que alguns sábios tentaram entender isso, mas não tem nenhuma evidência clara, tanto do Alcorão como da Sunna, para falar é isso. Entendeu? O motivo. Uns, o que eles falam? Agora, prestem atenção. A pessoa vai, que Deus exalte vocês, defecar ou urinar. Os sábios falam que a pessoa quando faz essas necessidades fisiológicas e sai direto dali para parar na frente de Deus Altíssimo, há um desrespeito. Há um desrespeito com Deus Altíssimo. Pessoa de fazer essas necessidades e ir direto o quê? Orar. Então, por causa disso, foi ordenado a gente o quê? Se purificar novamente. E parar na frente do Senhor e tocar na palavra do Senhor, a não ser quando a gente está o quê? Purificados. Tanto o íntimo da pessoa, o coração, como o externo da pessoa, que é o corpo da pessoa. Então, eles deram algumas explicações parecidas com essa,
E outras também, que também o que logicamente faz sentido. Mas a gente não pode falar que isso é o propósito, que isso é o motivo, que essa é a razão de Deus o Altíssimo que ter ordenado a gente fazer a ablução depois de urinar e defecar. Então não temos o que? Uma evidência clara para isso. Pode dar certo? Pode, mas não temos algo que comprova. Mas a gente sabe, não tem divergência, que se a pessoa fizer isso, ela deve fazer a ablução novamente. Então aqui uns exemplos que eles citam, que irmãos e irmãs, sobre a água, quando ela é o que? Pura, mas não purifica. Que se chama tóher. Pura, mas não purifica. Eles citam vários exemplos, né? Agora, por exemplo, vamos falar que caiu uma planta dentro da água. Caiu uma planta dentro da água. E essa planta fez a água que mudar de cor, ou o cheiro, ou o gosto. E depois de ter você tirado que essa planta da água, passou algumas horas, a água voltou normalmente como ela era. Ou seja, o cheiro, vamos falar que tinha, saiu, até a cor mudou o normal, voltou ao normal. Vamos falar que tinha só cheiro, aquele cheiro que some. Posso utilizar essa água, fazer a ablução? Pode, não há problema. Mesmo ela sendo o que sozinha, eu não fiz nada. O que eu fiz? Eu só tirei o que? A planta que caiu, as folhas, eu tirei fora. A água tinha o que? Um cheiro diferente da planta, que é uma coisa que limpa, mas o que a gente não chama de água. Mas ao passar o tempo, sozinha, ela se torna o que? Água novamente, ou seja, sai aquele cheiro da planta. Teve contato com essa água, tu pode fazer o que? A ablução. Pode fazer o que? A ablução. Tem vários os exemplos que eles dão, mas como a gente não quer o que? Prolongar. Isso que se chama que é água pura. Para simplificar, o que é isso? A água pura e que não purifica é aquela água ou que foi mudado do seu cheiro, muito dele, ou do seu gosto, ou a cor, a gente pode falar, ou a água utilizada para fazer a ablução ou para fazer o banho obrigatório. Então, isso é o que é o básico, para você entender o que significa esses tipos de água. Ou que teve contato com algo limpo. Se for sujo, a gente vai falar, não dá para fazer a ablução. Mas com algo limpo, como folhas, flores, plantas, açafrão, temperos, não tem problema. Frutas, vegetais. Teve contato com esses que eu citei. Então ela se torna o que? Uma água limpa e não uma água que purifica. Como a primeira, como a gente viu, ela é limpa e purifica. Tudo isso para vocês entenderem o quê? Por que essa não purifica, essa purifica? Porque aqui nosso costume, a gente não chama isso de água. Como eu dei o exemplo para vocês, se eu chegar, olha, eu estou com sede e peço para o irmão, me traz água, ele me traz água de rosas. Vou falar para ele, estou com sede, tu vai me trazer água desse jeito? Então, não é considerado o que? Água para nós. Então a água por si natural, ou seja, a cor dela não mudou, ainda é líquido, ou seja, não se misturou com algo e ficou o que? Grossa, por exemplo, ou o gosto dela. Por exemplo, quando tu faz suco de limão, tu utiliza água, mas agora aquilo lá tu chama de água, não, tu chama de suco de limão. Ou seja, tudo que não é água, não podemos o que? Nós purificar, mesmo isso que foi misturado com a água, sendo o que? Limpo. Isso que eles querem dizer. Agora o terceiro é quando a água é o que? Suja. A água é suja, ou seja, tu não pode fazer a ablução com ela. Não pode utilizar nem para beber, nem para fazer a ablução. É tudo aquilo que caiu sujeira nela. Mesmo sendo pouca. Agora eu tenho um recipiente de água. Caiu o que? Urina. Caiu o sangue dentro dela. Tu não pode o que? Fazer a ablução com essa água. Ela se tornou o que? Suja. Caiu fezes, que Deus exalte vocês nessa água.
se tornou o que? Ela impura. Você não pode o que? Fazer ablução com ela. Isso que você chama que é a água impura. Citam aqui, claro que se ela for menos que o qullatain, que é mais ou menos 160 litros. Se for menos que isso, qualquer contato que tiver a água, ela se torna o quê? Com sujeira, né? Ela se torna o quê? Impura. Ela se torna impura. Mais ou menos 160, 180 o quê? Litros. Se a gente fosse fazer uma conta nossa aqui, a nossa contagem, que para eles era diferente. Era diferente, eles faziam de acordo com o tempo deles. Mas mais ou menos é isso aí. 160 litros, mais ou menos. Então, se a água chegar a essa quantia e cair uma sujeira, ela não fica o que? Impura. Só se mudar o cheiro dela, ou a cor dela, ou o gosto dela, que é uma coisa impossível. Se for pouco, né? A sujeira que cair numa quantidade dessa. Então, é uma coisa que é impossível de acontecer. Aqui o que ele cita, o que o autor. Alguém ficou com uma pergunta desses 3 tipos de água? Tem vários exemplos que ele cita, mas a gente o que sempre o que encurtar e simplificar o que o entendimento. Damos 1 ou 2 exemplos, porque se a gente for citar todos os exemplos que ele cita, a gente vai o que ficar só nisso. Alguém ficou com uma dúvida, não entendeu algo? A gente já explicou tudo. São várias as explicações. Como a gente viu, a gente estuda o que? A irmã tem uma pergunta. Sinta-se à vontade, irmã. Escrever aqui no chat, a gente está o que? Acompanhando. Se as pessoas tiverem alguma pergunta, não entenderam algo. Aqui a gente está estudando, para quem não sabe, é uma escola específica. A gente sabe que a gente tem 4 escolas. E essa escola é o Fiqh al-Hanbali, a escola do Ahmad ibn Hanbal. Então, a gente segue o que é essa escola nas quartas-feiras. Então, se a gente tiver o que explicando nas quartas, é essa escola que a gente estará o que explicando. Aqui a irmã pergunta, alaikum salam, pode fazer a ablução, quer dizer, com água morna, como água do chuveiro? A gente falou isso na aula o que passada. A água morna é uma água que purifica, é pura e que purifica. Ou seja, o estado da água, tanto ela gelada, tanto ela quente, ela purifica. Não há problema na temperatura dela. Qual que é o problema que a gente explicou quando ela é detestável? Quando ela é muito quente. Por que detestável? Não é pela água em si, mas quando a água tocar na sua pele, você não vai conseguir o quê? Fazer a ablução de forma perfeita. Por causa que está muito quente, pelando de quente. Tu vai querer fazer o quê? De qualquer jeito, porque tu não está conseguindo colocar essa água, como ela está pelando de quente, no seu corpo. Mas sendo ela o quê? Morna, como a irmã citou, não há problema algum. Ou ela sendo muito gelada também. É detestável. Por quê? Porque tu não vai conseguir fazer o wudu, a ablução ou banho perfeitamente. Só por causa disso. Eu utilizo água quente. Por exemplo, eu consigo tomar banho quente, pode estar a temperatura de 40 graus. Não me prejudica em nada. Não há problema. Não há problema. Se nessa pessoa ela consegue fazer perfeitamente a ablução, sem prejudicar ela em nada, ela aguenta, o corpo dela é dessa forma. Ou ela está muito frio, ela consegue tomar banho de água gelada. Isso não prejudica em nada nela. Não há o que é problema. É só detestável quando você não consegue fazer perfeitamente a sua purificação. Por isso que eles falaram que é detestável. Aqui a irmã fala, a água da rua, tratada com cloro da torneira. Aqui a gente vê que a água da rua, quando chega, ela não chega mesmo ela sendo tratada,
ela chega o que? Normal para a gente. Se tu pegar a água da torneira, pegar uma água mineral, tu vai ver o quê? Que é a mesma coisa. A cor é a mesma, o cheiro não muda muita coisa. Ou seja, não tem aquele cheiro de cloro como é na piscina, que é um lugar menor a piscina ali, a gente tem que ver isso. O lugar dela é menor. Então ali quando eles tratam, fica aquele cheiro e também o que? O gosto muda, como a gente viu. Até a cor dela fica mais clara quando eles usam esse produto. E como eu falei para vocês, não tem uma... os sábios da escola, como não tinha no tempo deles, não tem como a gente pode falar, um livro deles citando isso. Mas é isso que a gente, o que entende do que eles falaram. Não estou falando que isso é escola, porque a gente não tem como ver se é mesmo. Só de acordo com os fundamentos da escola, do que eles citaram, entra o que? Nesse segundo tipo, que é a água misturado, como é o cloro, uma coisa que limpa. Não é suja, é limpa. Então é nesse assunto que a gente vai pesquisar. E alguns sábios, também meus professores, eles falam que entra o que? Nesse segundo exemplo, que é a água quando ela é pura, mas não purifica. Entenderam? E como eu falei para vocês, tem outra opinião dentro da escola que fala o quê? Que ela purifica. Que ela purifica também é uma narrativa do Ahmad, mas não foi a que se estabeleceu. Não foi a que se estabeleceu na escola. Ou seja, o que for misturado, mesma coisa, mesmo com algo limpo, como a gente citou, flor, uma planta ou uma fruta, ela não se torna mais água. Por causa disso, ela não purifica. Não é porque ela é suja, não. Mas ela não purifica por causa que ela não se torna mais água. Não é para nós, a gente não chama essa água de piscina como água no sentido que de beber ela, como aquela água natural, de se banhar com ela. Então, a gente não tem esse entendimento. Então, não é água que serve para a purificação, mesmo sendo misturado com algo que é limpo. A água do mar é a mesma coisa. A água do mar, a gente explicou, ela é específica. A água do mar vem um dito profético, especificou que essa água que é permissível. O profeta fala sobre ele, e a água dele, ou seja, do mar, tahur. A tahur ma'uhu, ou seja, e a água dele, ou seja, do mar, é limpa e purifica. A gente citou ela no primeiro exemplo. E tem outros ditos proféticos, como aqueles companheiros do profeta, que navegavam sobre o mar e falavam, olha, profeta de Deus, a gente só tem água para beber. E se a gente utilizar essa água que a gente tem para beber, para fazer a ablução, a gente vai ficar com sede, sem água, e podemos até morrer. O profeta falou, a água do mar é limpa e purifica. Então, tem vários ditos proféticos que comprovam e falam que a água do mar serve para a purificação. E também muitos sábios falaram que é um consenso religioso, concordando com isso, como as 4 escolas concordam, que a água do mar, desculpem, ela purifica, ela é limpa e purifica. Por quê? Por causa desse dito profético, ou seja, ela foi especificada. É diferente. Se uma pessoa vir e falar, olha, tá, mas essa água do cloro e a água do mar, que é salgada, por exemplo, pode pensar assim. Mas a água do mar foi o que? Especificada por um dito profético, que torna ela o que? Lícita para a gente fazer o que? Ablução. Torna ela o que? Lícita para a gente fazer ablução. Alguém ficou com mais alguma dúvida? Não entendeu algo? Sinta-se à vontade. Aqui a gente explica. Essa foi a terceira, né? A gente viu que na escola tem algumas outras divisões, mas ele trouxe o autor, ele fala o que é as divisões que a maioria e que se estabeleceu na escola, que são essas 3 divisões de água. Limpa e purifica, somente limpa, que é o segundo tipo de água, e o terceiro aquela água que é suja. Teve contato o quê? Com sujeira. Teve contato com sujeira. Ali aqui ele vai citar agora
o autor Iná, que é outro capítulo, ou seja, o recipiente, a gente pode falar, os recipientes que são permissíveis a pessoa o que usar. Ou seja, quando coloca água. Você lembra que a gente citou uma coisa bem interessante? Foi um exemplo que a gente deu. A primeira água que a gente viu foi a água que purifica, a limpa, tahur. A gente falou, se essa água, mesmo que ela é limpa e purifica, for roubada. E a gente deu um exemplo. Por exemplo, alguém vendendo água. E chegou a hora da oração. Esse muçulmano, o que fez? Foi lá e roubou essa água. Porque não encontrou, procurou água, não encontrou. É uma pessoa que desorientada, desatenta, não sabia que poderia fazer a ablução seca e foi lá e fez um pecado de roubar a água de um irmão, sendo ele muçulmano ou não muçulmano, e fazer o que é ablução com aquela água que é roubada. O que a gente falou na escola, e é a opinião da escola, que essa água não tira o que é a impureza que se encontra nele, ou seja, não serve para a ablução. Se ele fizer a ablução com aquela água e rezar, a gente fala para ele o quê? Você deve repetir a sua ablução e a sua oração. Por quê? Porque a sua ablução não foi válida, porque você pegou algo que não te pertence. E a gente citou as evidências que a escola tem sobre isso. Quem quiser voltar e ver. Agora, por que eu trouxe isso de volta? Porque agora pode ser não a água que foi roubada, o recipiente. Tem água, vamos falar que ele encontrou água, mas não encontrou o recipiente. Como que isso vai acontecer? Por exemplo, ele tem a corda, está num poço, tem corda, mas não tem o balde. Vou roubar o balde. Foi lá e rouba um balde para tirar a água do poço. Essa água que saiu do poço, o que a gente fala? É limpa e purifica. Mas isso que ele usou, esse balde, é pecado. Mas como ele não utilizou o próprio balde para se lavar, e sim a água que é limpa e purifica e dele, vamos falar, pertence a ele, então a ablução dele é o que? Correta. A ablução dele é correta, não há problema algum. Mas a gente fala, você pecou. Você deve pedir perdão para Deus e para a pessoa que você roubou, você deve devolver. Você não pode pegar o que sem permissão da pessoa, e nem a força. Só se é teu vizinho e tu sabe que ele te permite isso. Por exemplo, eu tenho um vizinho há anos. Meu vizinho fala, se precisar de qualquer coisa, a casa é sua. Não tem problema, se a pessoa entra na casa, pega um balde ou água que está precisando e faz a purificação, a oração é o quê? Correta, porque ele não roubou. O vizinho deu essa permissão para ele. Mas ele utilizar a coisa dos outros, roubando ou pegando a força, não é válido se for a própria água. Se for o recipiente, ou seja, que tu usou esse recipiente para colocar, preservar a água, a gente fala isso, você fez um pecado de ter roubado, ter pegado algo que não é seu, mas a água que é sua serve o quê? Para a purificação. Depois ele cita o quê? Como o profeta proíbe da gente fazer o quê? De recipientes que são de prata, de ouro, também o que é proibido na escola. É proibido a pessoa fazer o que? A ablução com recipientes o que tem, são feitos de ouro ou de prata. Também ele cita isso. Sendo fora disso, o que é permissível. Ou também outros recipientes. Pode ser ter um recipiente de uma pessoa que a gente sabe que a bebida alcoólica é impura, né? Mas vamos falar que ele usa esse recipiente, essa pessoa, para beber a bebida alcoólica dele. Não pode fazer o que? O wudu nesse recipiente, porque a bebida o que é alcoólica. Mas agora tu viu que mesmo esse recipiente que ele usa não tem nenhum vestígio de bebida alcoólica. Você pode fazer o que com esse recipiente? Se tu vê que ele está o que limpo, não tem problema de você jogar água ali o que e se purificar. Isso aqui a gente tem que entender, irmãos e irmãs. Como que a gente entende isso?
É o tempo deles, quando eles falam o recipiente e o balde e não sei o que, o poço, é o tempo que eles viviam. Hoje em dia é difícil de acontecer isso, mas não é impossível, principalmente quando a gente está em viagem, fica sem água, podemos ver alguém vendendo água no caminho. Claro que isso ele não vai explicar o autor, isso o autor não vai explicar. Por quê? Porque é um livro para iniciantes, ele tá só, se vocês notarem, ele não explica evidências. É só a pessoa que entender o que pode e o que não pode. Claro que a escola tem evidência, claro. Todas as escolas que são baseadas no Alcorão e na Sunna. Não há divergência nisso. Mas eles não colocam evidências nesses livros de iniciantes para a pessoa que compreender, entender e simplificar o entendimento dessa pessoa. Imagina se cada coisa eu vou explicar. E se acontecer isso? Esses exemplos que eu estou dando para vocês não está escrito. Eu sei disso. A gente dá para vocês o que? Entender o que eles querem dizer com isso. Quando a água é suja. O que tem a ver se ela é suja? O porquê a gente fala. Por que a gente cita esses tipos? Como pode acontecer isso? Em qual ocasião? Então, por isso que eles o quê? Citam. Por isso que eles citam esses elementos. Por isso que eles citam esses elementos para a gente o que? Saber. Depois ele cita também, isso aqui a gente vai deixar um pouco, vamos citar outros agora, que é sobre o que? Aquilo que foi curtido, que acontece com o animal, quando você o que? Abate o animal, aquela pele do animal. Se você curtir ela o que? Se torna o que? Pura. Se você curtir a pele do animal, ou seja, achou um animal morto. Mas aquela pele em si, a gente sabe que é suja, mas depois de um tratamento que fazem, a pessoa curte ela, faz um tratamento nela, ela se torna o que? Limpa na escola. Isso aí a gente vai citar o que? Depois, quando falar sobre outros assuntos também. Ele cita agora o autor, a gente vai atrasar isso, o que? Porque tem outros assuntos sobre isso. É grande esse assunto, que fala o que? Como que se torna limpa e quando não se torna o que? Limpa. Alguém ficou com uma dúvida? Água da torneira, a pessoa o que pode fazer? A irmã perguntou aqui. Água corrente, tipo de uma torneira, a pessoa pode fazer. Só da torneira, irmãos e irmãs, tomem cuidado de não exagerar quando você está fazendo a ablução, não esbanjar a água, porque a gente sabe que isso é detestável na ablução, ou no banho também com chuveiro. Não esbanja. Toma o tempo ali que tu vê que é o suficiente para te se limpar, tomar o seu banho corretamente. Não fique ali 2, 3 horas esbanjando o que? Água. Isso tudo o que é detestável. O que não tem o que necessidade é detestável. Isso aqui porque o profeta proibiu, né? Recipiente de ouro e também de prata. O motivo, como a gente falou do outro assunto, qual que é o motivo disso? Alguns sábios entenderam que isso o que? Para não tornar o que? O ser humano o que? Arrogante. Agora imagina o cara tem um recipiente o que? De ouro. Isso traz o que? Arrogância, também traz o que? Como a gente fala no português, ostentação, querer ostentar. Então eles entenderam o que essa proibição foi por causa o que? Disso. Essa proibição foi por causa disso. Por causa da ostentação, que no tempo deles era muito mais valioso que o nosso tempo, né? Que antigamente tinha poucas moedas, tanto de ouro, que era o denar, o dirham de prata. Então, para eles fazerem um recipiente, era uma pessoa que tinha uma certa condição. Mas, como eu falei, não tem uma razão explícita para isso. E sim, alguns sábios entenderam isso para proibir o muçulmano que é da ostentação, da ganância. Isso também mostra o que é uma pessoa orgulhosa, arrogante, que usa isso até o que? Para fazer a purificação. Usa o próprio recipiente dele, é o que? De ouro. Claro que não cita aqui o autor, mas como a gente sabe, como a gente explicou, eles não citam porque é um livro que é de iniciantes. Isso não é só nessa escola. Em todas as escolas que a gente estudou, principalmente os capítulos, estudamos que nas outras escolas
capítulo da purificação, Al-Maliki a gente acabou, Al-Shafi'i a gente também acabou, o capítulo da purificação, a gente explicou isso. Ou seja, todas as escolas, os livros que a gente estudou, nenhum tem o quê? Uma evidência. E sim, eles falam o que se estabeleceu na escola, baseado, claro, tanto no Corão como na Sunna. Mas não citam por causa do que é livros para iniciantes. E a pessoa, agora, é obrigatório a pessoa pedir evidência. Agora, é obrigatório da minha parte o que eu quero aprender a religião. Qual que é a evidência disso? Isso não é obrigatório. Principalmente para quem não entende o que é evidência. Agora, se a gente falar aqui sobre isso, às vezes pode ser uma evidência que não é no Islã, tem o Alcorão, tem a Sunna, tem o consenso religioso, tem a comparação de sentenças, tem várias fontes, várias evidências, não é fonte só o Alcorão e a Sunna, tem outras evidências que as pessoas não sabem, ou seja, uma opinião de um companheiro do profeta, por que ela serve como evidência, ou como evidência? Isso aí a pessoa estuda o quê? Nos fundamentos da jurisprudência. Se tu vai falar para uma pessoa, por exemplo, tem um dito profético, sobre tal coisa proibida, ela não vai entender. Como que os sábios proibiram isso por causa desse dito? Ela vai ler o dito 10, 15 vezes, não vai entender. Tem um motivo ali, tem alguma razão. Às vezes a razão não está o que é um motivo explícito. Explícito para quem? Para as pessoas com pouco conhecimento. Então, se tu trazer evidência para ela ou não trazer, é a mesma coisa. Porque ela não vai entender aquilo, a não ser quando a pessoa o que começa a estudar, procurar o conhecimento, buscar o conhecimento, querer entender melhor, aí a pessoa o que? Olha, eu sei que não pode fazer o que? Com recipiente de ouro ou de prata. Tudo bem, aprendi dessa forma. Daqui a pouco eu vou aprendendo mais e mais. Agora eu já estou preparado para entender, nem que seja uma evidência em cada coisa que eu aprendi. Agora, por exemplo, na ablução, eu falar Bismillah dentro da escola, é obrigatório. É obrigatório a pessoa falar o quê? Bismillah. Mas será que isso que é obrigatório, se eu não falar, me esqueci, por exemplo, não falei, a minha ablução é o quê? Inválida? E qual que é a evidência que eles tomaram para falar que isso é obrigatório? Tudo isso, a pessoa, se vai querer entender cada assunto, a gente vai ficar o quê? Em cada assunto a gente vai querer uma aula para explicar o porquê eles entenderam dessa forma. Quem narrou esse dito é o que? Correto, serve como argumento, não serve. Agora, o argumento que eles tomaram para tornar isso obrigatório, é correto ou não é? Aí já vira o quê? Uma análise científica, jurídica sobre o assunto. Que não é o quê? O apropriado para um aluno que recém está começando a aprender. Principalmente por isso que eu falo, irmãos e irmãs, quem aprende todas as opiniões juntos se beneficia pouco. A gente viu em várias universidades, infelizmente, e até hoje ensinam desse modo. Ou seja, a metodologia de ensino é errado. Como que tu sabe que é errado, Ahmad? Os sábios não explicaram dessa forma. Os companheiros do profeta não ensinaram dessa forma. E também a realidade é uma prova que não tem como tu negar. Se tu pegar esses alunos que aprenderam dessa forma, ou seja, eu vou estudar todas as escolas no mesmo tempo, vai se beneficiar o que? Pouco. Principalmente em livros que são livros que a gente chama o que? De khilaf, que significa o que? Livros que têm várias opiniões diferentes uma da outra. Se a pessoa vai entrar num livro daquele sem um entendimento, sem um conhecimento, vai achar o quê? O que é isso? Não vai entender nada. Vai começar a decorar uma opinião, outra, esquece uma, confunde uma coisa com a outra. Por isso que todos os sábios, olha, não estou falando pessoas comuns, pessoas o que? Sábias, que hoje em dia tu lê o livro delas e fala, olha, esse cara escreveu 50 volumes, esse cara escreveu 200 volumes na sua vida. Ele seguiu o que? Uma escola. Se tu perguntasse para ele qualquer assunto, ele falou, isso aqui é lícito, isso é ilícito, de acordo com a escola dele. Ele tem condição de entender tudo, mas ele tem o que? Fundamentos. A escola te dá o que? Fundamentos. Para ti não sair, é a mesma coisa aqui, tem a estrada do trem, que ele anda o trem. Para ti não se desviar dos trilhos, tem que ter esses fundamentos.
Só se tu não tem esses fundamentos, fica fácil o que é de se desviar. Tu não vai conseguir perceber o que é certo, o que é errado, porque tu não tem fundamentos. Tu entende como tu quer. Agora, quando tem muitas pessoas que falam, ó, a gente segue o Alcorão e a Sunna, tudo bem, uma palavra bonita, é o certo a seguir, mas não com teu entendimento. Entenderam? Eles falam uma palavra bonita, uma palavra para chamar as pessoas, mas ali há desvio, né, daquilo. Mesmo sendo a frase o que? Perfeita, correta, mas será que a doutrina que eles vão te ensinar atrás daquilo é correto? Quando tu fala para mim, eu quero seguir o Alcorão e a Sunna, do qual entendimento que tu quer? O teu entendimento, deixa para ti, amigo. Muito obrigado. Eu quero o entendimento que o profeta ensinou, que os companheiros do profeta ensinaram. Por isso que essas escolas são o quê? O resumo das opiniões dos companheiros do profeta. Tu não vai encontrar, claro que é livros o que maiores, não vai encontrar a não ser uma opinião quando eles falam, e essa é a nossa opinião. E quem que falou isso? O tal companheiro do profeta, o tal companheiro do profeta, o tal companheiro do profeta. E falamos isso por causa do dito do profeta, e falamos isso por causa do versículo do Alcorão que diz isso. Interpretações de acordo com os companheiros do profeta, de acordo com o que o profeta deixou para os companheiros dele. Então, desse jeito tu vai conseguir o quê? Entender perfeitamente a religião, conseguir praticar ela de forma correta. Mas se tu quer falar, eu vou entender do Alcorão e da Sunna, se tu leu o Alcorão, meu irmão, minha irmã, tu vai entender. Tu vai conseguir entender e falar, ó, esse versículo significa tal coisa. Desse versículo tem tantos mandamentos. Nesse versículo tem tantas sentenças. Nesse versículo a gente pode utilizar ele para tal evidência. Esse versículo não serve para tal evidência. Quem consegue entender isso? A não ser os sábios. Esse versículo significa na língua árabe tal coisa. Essa palavra veio nesse versículo por causa de tal coisa. A eloquência da língua árabe significa tal coisa. Por isso que vem essa palavra. Quem consegue fazer isso? A não ser os sábios, que analisam o versículo. Por isso que os fundamentos da jurisprudência, que é outra matéria, isso aí a gente não ensinou ainda, só vamos ensinar, inshallah, que se chama Usul al-Fiqh. É a matéria mais importante que tem. Por quê? Porque ela te ensina a colocar as evidências nos devidos lugares. Te ensina a entender essa evidência. Por isso que tem muitos extremistas, que Deus guia essas pessoas, que querem entender o Islã como elas querem proibir aquilo que Deus não proibiu, querem permitir aquilo que Deus não permitiu, querem tornar algo detestável aquilo que Deus não tornou detestável. E essas pessoas são o quê? Pecadoras. Falam da religião de Deus sem conhecimento. Então agora, quando tu pega uma pessoa dessa, ela não tendo fundamento, é claro, para falar isso, tu tendo fundamento sabe diferenciar. Ó, essa pessoa aqui está falando o quê? Sem fundamento. Não segue nada. É o que ela entende. Veja, o que ela entende do dito do profeta, ela proíbe. Tem vários ditos proféticos que falam o quê? Proibição de tal coisa. Se eu pegar no pé da letra ali, eu vou achar que é pecado. Às vezes é detestável, essa proibição. Às vezes essa proibição foi por algum motivo que a pessoa que não conseguiu entender. Por isso que os sábios, quando eles leem os ditos proféticos, eles analisam. Por que da proibição? Por que disso? Por que foi proibido? Agora, por exemplo, tem um assunto interessante. O profeta proibiu a gente de fazer isso aqui, ó, na oração, ou seja, para oração. Quando tu vai rezar, fazer dessa forma. Ou seja, dobrar as mangas. Tanto da calça serve ou do roupão, que você estiver o que utilizando. Uma das explicações dos sábios falaram o quê? Isso é por causa que faziam por arrogância isso. Mostra a pessoa que é arrogante, que fazia isso. Mas vamos deixar essa explicação. Vamos falar na proibição em si. Foi proibido. O que o Meliki, eles têm uma linda resposta para esse dito. Eles falam, olha, isso aí é proibido. O profeta fala, quem faz isso para orar, para fazer a oração, ele faz isso. Mas se ele é do hábito dele de andar com a camisa assim, como tem hoje homens que andam com a camisa assim, dessa forma, não é verdade? Homens, eles andam, a camisa deles às vezes tem até estilo de camisas que vêm até aqui. Às vezes eles dobram a camisa para vir até aqui. É um estilo que eles gostam, as pessoas. A pessoa gosta, eu gosto dela.
Isso aqui, o que eles entenderam? Isso aqui a pessoa pode rezar e não é detestável. O profeta proibiu aquilo que a pessoa faz querendo rezar, por causa da oração. Aí sim é detestável. É detestável. Não é pecado, é detestável. Por que é detestável e não é pecado se o profeta proíbe? Porque tem outras evidências que não deixaram a gente falar que isso que é detestável. Viu quando a pessoa que entende o conhecimento, entende a religião de forma correta, não é querer julgar, pega um dito, ó, isso aqui é proibido. Tu viu os outros ditos? Tu sabe se essa proibição é detestável, uma proibição que leva a pessoa ao pecado? Para quem não sabe o que eu estou explicando, detestável e proibido, detestável é tudo aquilo que o muçulmano faz, que se ele não fizer, ele será recompensado. E se ele fizer, ele não é um pecador. E o proibido é aquilo que, se ele fizer, ele poderá ser castigado, e é tido como um pecador. Mas se ele vai ser castigado ou não, é só Deus que sabe. Mas ele cometeu o quê? Pecado. Então, como eu vou diferenciar uma coisa da outra? Nas proibições que tem, nos ditos proféticos, no Alcorão, quando fala no verbo imperativo, isso não é só no islamismo. Quem estuda o cristianismo sabe disso. O verbo imperativo no cristianismo, segundo os bispos sábios, os pais da igreja, o que significa? Ordem. Não é só os muçulmanos. Ordem. Mas essa ordem, ela é de acordo como eu quero, pego a Bíblia, eu leio como eu quero, pego o Alcorão, leio como eu quero, está aqui no verbo imperativo, vamos lá, é ordem, é obrigatório. É dessa forma? Não é dessa forma. Tem vários capítulos do Alcorão que tem verbo imperativo e não é obrigatório. É o que é recomendado. Por quê? Porque tem outras evidências que tornaram isso o que? Recomendado. Mesma coisa quando a pessoa o que? Se entra, agora o profeta falou, olha a proibição que o profeta fala, não senta nenhum de vocês na mesquita até que reza 2 ciclos de oração. O profeta proibiu. Agora vê um cara sentado, vai lá e lasca ele. Não sabe, o profeta proibiu, tu é um pecador. É isso aí, os fanáticos que não entendem nada. A gente fala para ele, não tem um sábio que fala que isso aqui é proibido. Das escolas. O que eles entenderam? Que é detestável. Por que não é proibido? Se o profeta fala que é proibido, eu vou seguir vocês da escola. A pessoa que não tem entendimento fala isso. Eles falam, a gente tem vários ditos proféticos que as pessoas entravam e não faziam esses 2 ciclos de oração e sentavam. E o profeta o quê? Não criticou eles. Se isso fosse obrigatório, ou seja, um pecado, o profeta ia falar para eles, ó, levanta e reza as 2. Por que tu não rezou, tu sentou e não rezou? A gente entendeu que aquela proibição é o quê? Detestável. Ou seja, é melhor, irmão, é melhor, irmã, você rezar esses 2 ciclos. E por isso que o Nawawi, ele fala, que escreveu o Jardim dos Virtuosos, que todo mundo gosta de ler, Abu Zakaria, rahimahullah, ele fala, e entrou em consenso a nação que essa oração é o quê? É rezar. A pessoa deixar de rezar essas 2 é o quê? Makruh, ou seja, detestável. Por causa de outra evidência, que tu não tem o conhecimento. Então, tu quando lê, antes de querer criticar, antes de querer falar algo, estude, para não passar vergonha. Estude, aprende, para não passar vergonha. Isso aqui, essas escolas não se estabeleceram o quê? De um dia para a noite. Faz mais de 1000 anos que elas seguem e todos os sábios participam, são o quê? Seguidores. Todos, não tenho. Me traz um sábio que não segue a escola. Só um sábio, me traz um. Escolhe qual sábio que tu quiser. Que a gente vai falar qual escola que ele pertence. Todos eles seguiam. Ibn Taymiyyah, que é o grande sábio, que muitas pessoas gostam dele, era Hanbali, seguia essa escola. Era um dos seguidores dessa escola. Ibn Qayyim, que todo mundo gosta dele, é um dos seguidores dessa escola. Todos sábios o que tinham uma escola. Ibn Qudama, que era um grande sábio, jurista. Ibn Taymiyyah fala, não entrou no Sham, depois do Al-Awza'i, mais sábio que ele. Ou seja, mais sábio que Ibn Taymiyyah também. Todo mundo sabe, na jurisprudência. Seguia qual escola? Hanbali. Todos sábios seguem, eu não vou seguir. Eu vou dar uma de entendedor, que eu entendo tudo, só eu entendo, e os outros não entendem. Então, por isso, irmãos e irmãs, o que? A pessoa deve ter o que? Humildade, para procurar o conhecimento. A pessoa o que? Ser humilde. Saber o seu o que? Valor. Saber até onde o que ela pode
olha, isso eu estudei de acordo assim, assim. E essa escola uma respeita a outra, como a gente viu. Agora eu sendo Hanbali, eu rezo atrás de uma pessoa que é Malik. Uma pessoa que é Hanafi, eu rezo atrás dele normal. Como ele reza o que é atrás de mim. Não há problema algum. Todos o que se respeitamos. Todos nós estamos o que? Indo atrás da verdade. De acordo com o Corão e a Sunna. A minha interpretação é diferente. Deus fez o ser humano dessa forma. Agora, se eu ler uma coisa, tu lê a mesma coisa, podemos ter uma interpretação que é diferente, às vezes em algo desse versículo. Como a gente explica, por exemplo, quando a gente quer proibir algo, por exemplo, a proibição de ler as escrituras sagradas, ou seja, os livros revelados anteriores ao Alcorão. Se a gente lê todas as narrativas, mesmo elas sendo o quê? Narrativas o quê? Fracas, que não servem como evidências, isso que eu quero dizer com fracas, mas vamos falar que elas são fortes. Se a gente entende o contexto dessas narrativas que tem a proibição de ler as escrituras anteriores, a gente vê que a proibição não é da própria escritura ou para todas as pessoas, e sim o que por alguma ocasião específica, que a gente entende lendo o que? As narrativas. Por isso, às vezes tu lê uma narrativa, tem várias, eu procuro e junto essas narrativas para mim entender o que aconteceu nessa passagem. Tudo que acontece, irmãos e irmãs, nesses ditos proféticos que a gente leu, disse o profeta Muhammad tal coisa, tem uma história atrás daquele dito. Tem uma história, tem algo para ele ter falado aquilo. Ninguém senta do nada, olha, irmãos e irmãs, vocês devem dar caridade, devem ajudar os irmãos. Quem dar caridade, Deus vai recompensar. Toda bondade, toda caridade é bondade. Está falando isso do nada. Será que ele não falou isso porque tem irmãos refugiados lá no aeroporto? Por isso que ele está falando sobre caridade agora. Tem um propósito. Ninguém fala do nada. As coisas são um louco. Esse louco a gente não vai escutar ele. Mas uma pessoa, profeta de Deus, vai falar algo, e Deus fala dentro do Alcorão, na Sura 53, que ele não fala nada por capricho, a não ser aquilo que é revelado por ele, por Deus Altíssimo. Quer dizer que tudo que ele fala tem uma sabedoria, tem um propósito, tem um motivo, tem uma razão para ele ter falado aquilo. Se tu não entende a razão, tu não vai entender completamente o dito. Por isso, quando tu estuda, que se chama uma coisa muito importante, no Ilm al-Hadith, que é a ciência dos ditos proféticos, eles são separados em duas coisas. Deroia, quer dizer o entendimento do contexto, o que significa, e também tem riwaya, que significa o que? As cadeias de transmissões. Isso é outro conhecimento. Tem muitas pessoas, infelizmente, que só analisa isso e deixa o que é o outro lado. Quem dera essas pessoas entendessem os dois lados, para não fazer o que? Confusão. Focam só nesse lado, nas cadeias de transmissões. São sábias, mas o próprio dito que não tem entendimento correto. Por que focou só em outro conhecimento? O jurista, ele foca mais no outro conhecimento, que é o entendimento disso, desse dito profético. O que eu entendo? Quantas sentenças eu consigo tirar desse dito? Para que ele serve? Em quais capítulos da religião, da jurisprudência, ele serve? Tem ditos que servem para 10, 15 capítulos. Um dito serve para 15 capítulos diferentes dentro da jurisprudência. Às vezes um dito a gente traz 70 benefícios, de um dito só. Mas quem consegue trazer isso? O jurista, a pessoa que sabe analisar, que está preparada, que tem um grande conhecimento na língua árabe, que tem um grande conhecimento da religião em geral, ela consegue ler, analisar e tirar essas evidências e esses argumentos e esses assuntos jurídicos, às vezes são assuntos morais, sobre a moral da pessoa, o caráter, a ética das pessoas, éticos. Ele consegue tirar o que só num dito. Entenderam? Por isso que a pessoa, o que, irmãos e irmãs, deve que eu falo aqui, né, para as pessoas não entenderem errado, é recomendado, é muito recomendado, é muito aconselhado a pessoa seguir uma escola. A gente não é melhor o que com os sábios,
E eles o quê? Seguiram a escola, sendo sábios. Sendo sábios, eles não falaram, ó, o Ahmed bin Hanbal, ele sabia. Quem é eles perto desse imã? Não é nada. Agora, quem somos nós perto dele? Não entendemos. Uma pessoa que decorou 1 milhão de narrações ou cadeia de transmissões do profeta Muhammad. Que os sábios falavam, aquele dito que o Ahmad não sabe não é dito profético. Sabe o que é isso? Uma pessoa chegar nesse nível, imagina qualquer dito que tu falar para ele, ele não conhece, esse dito é falso, eles estão querendo significar com isso. É falso esse dito. Por quê? Porque ele não conhece. Então ele chegou num lugar que poucos chegaram. Sábios que nem ele falavam para ele, olha Ahmad, se tu souber que um dito é correto do profeta, avisa a gente. Para a gente o quê? Utilizar ele. Para a gente falar como ele fala. Pelo conhecimento que ele tem. E ele era aluno dessas pessoas. Ele não era o sheik, que nem o Shafi'i, era professor dele. Mas nisso ele sabia que ele entendia mais do que ele. Falava, Ahmad, se você souber um dito do profeta que é correto, fala para mim. Sobre qualquer assunto, para mim o quê? Tomar ele como a opinião. Tomar ele como a minha opinião. Para mim se aproximar de Deus Altíssimo com o que o profeta falou. Todos eles aqui, tanto Abu Hanifa como Malik, Shafi'i, Ahmad, todos eles procuraram o que é a mesma coisa. Procuraram o que é a verdade. De chegar a ter a verdade. Com o entendimento o que dos companheiros do profeta. Por isso que em vários livros vocês vão ver o que? E essa opinião nossa na escola é a opinião de quem? Do Ali, do Abu Bakr, do Omar, do Ibn Mas'ud. Vão citando nomes e nomes. Para ver o leitor que isso aqui é religião, isso aqui não é brincadeira. Isso aqui não é minha opinião, quero trazer para vocês minha opinião particular. Eu acho isso. Por quê? Porque eu acho isso. Qual que é a tua evidência? Eu acho isso. Eu acho interessante isso. A pessoa tem que ter o que é argumento, fundamento. Por isso que na religião do Islã, uma religião que Deus Altíssimo que exaltou, porque é o caminho dele que ele escolheu para os profetas e protegeu. Tu não pode colocar nada dentro dela e não tira nada dentro dela. Qualquer coisa que tu colocar, a gente sabe o que tu colocou. Qualquer coisa que tu tirou, a gente sabe. Por isso que eu sempre falo, o único livro sagrado, se ele sumir, se todo mundo pegar o Alcorão e sumir com ele, a gente manda uma criança de 5 anos, uma criança de 5 anos, escreveu o Alcorão todo, na frente de todo mundo. E se os outros livros, qualquer livro, se a gente falar o que da Bíblia, por exemplo, se ela sumir hoje, tem alguém que consegue trazer ela de volta? Todos juntos, não consegue. A gente, Deus facilitou. Isso não é nossa sabedoria, por causa da nossa inteligência, e sim pela bênção do Senhor. Facilitou da gente decorar a palavra dele. Ser praticantes da palavra dele. Ou seja, uma criança de 5 anos decorou o Corão. E imagina as milhões e milhões de pessoas que decoram. Se tu aumentar uma vírgula, a gente sabe onde tu aumentou ela. Se tu tirar um ponto, a gente sabe de onde tu tirou esse ponto. Se tu mudar um sinal vocálico, a gente sabe o que tu fez. Então tudo isso mostra que a misericórdia de Deus para a nação do profeta Muhammad, que é paz de Deus sobre ele, e para o que? Os muçulmanos, que significa o que? Submissos a Deus. Todos eles o que? Cumpriram com esses mandamentos que a gente está falando. A ablução, Moisés fez a ablução como Êxodo 31, 32, 40, se eu não estou enganado, o último capítulo de Êxodo 31, 32, Moisés fez o que? A ablução. Arão fez a ablução e também ordenaram seus filhos, depois deles, a fazer o que? A purificação para entrar no templo. Então isso aí não é essa ablução, isso que a gente fala, irmãos e irmãs, não é específico para a nação do profeta Muhammad, e sim os profetas se purificaram da melhor forma para parar diante do Senhor. Por isso, irmãos e irmãs, a gente deve primeiro purificar isso aqui, o coração, e depois purificar o que? Os órgãos, os membros, depois de ter purificado o que? O coração, para nossas orações o que? Serem aceitas por Deus, e não válidas, prestem atenção no que eu falo, serem aceitas por Deus. A oração é só aceita quando há sinceridade, quando há um coração saudável, quando há um coração puro.
Aí é aceita a oração. Mas válida, isso aqui é o que deixa válida a oração. Qual que é a diferença de aceita e válida, ou aceite e válida? A única diferença qual que é? Que essa oração que é válida, a gente vai falar para ti, olha, irmã muçulmana, a oração que você fez, você não precisa fazer a reposição. Está correta, você fez a posição corretamente e fez a oração corretamente. Mas a oração tua foi aceita? Só Deus que sabe. A aceitação das obras está nas mãos de Deus. Deus aceita o que quer. Só Deus pode aceitar as nossas ações. Por isso que a gente sempre suplica, Deus, facilite para nós as boas ações. E aceita de nós as boas ações. Aceita de nós. Às vezes a gente faz boas ações. Ajudamos o próximo, ajudamos esse, ajudamos aquele. Mas o problema é o quê? Não tem sinceridade. É tudo em vão. Tu fez aquela ajuda para se mostrar para o fulano. Tu ajudou aquele fulano para querer casar com a filha dele. Essas intenções. Não era para Deus que tu fazia aquilo. Então, por isso, aceitação é uma coisa, validade é outra. Prestem sempre atenção disso. A jurisprudência trabalha com a validade, não com a aceitação. Isso aqui é só Deus que sabe. A gente não trata com a aceitação. Se tu me falar reza, tal coisa, eu te respondo, ó, essa reza é correta, essa reza é válida. Mas se Deus aceitou de ti ou não, só Deus sabe. Se Deus aceitou de ti, só Deus tem esse conhecimento. Ele é onisciente e ele aceita o que quer e rejeita o que quer. Deus, o Altíssimo, Todo-Poderoso. Aqui tem uma pergunta. Essa escola que você está ensinando tem quantos livros? Minha irmã, quantos livros? Se eu falar para ti que são milhares e milhares e milhares, ainda não cheguei na quantidade ainda. Se a gente for contar quantos livros, não tem nação que tem mais livro do que os muçulmanos. Podem ler, podem pesquisar. Junta todas as religiões, junta o Islã sozinho. Tanto manuscrito, fora o que eles destruíram da gente. Das guerras, que eles entraram igual o Tatar. Deixou o rio de Bagdá, o quê? Azul das tintas de caneta, dos manuscritos. Quanto conhecimento queimaram. Al-Andalus, quando era dos muçulmanos, quando os cristãos tomaram ela. Quantas bibliotecas eles queimaram com manuscritos? Muitos. E mesmo assim a gente tem o quê? Livros que nunca vão conseguir o quê? Editar todos. Vão ficar nos manuscritos e ninguém nunca mais vai ler. Só o autor que escreveu. Ninguém mais vai ler. São tantos livros. Mas isso não muda o quê? A orientação nossa. Deus, o Altíssimo, colocou a orientação nos versículos do Alcorão, na palavra do Alcorão e nos ditos proféticos. Isso aí basta como orientação. Se eu perguntar para vocês, o Omar, o Abu Bakr, Ali, eles leram quantos livros? Vai falar para mim, eles leram só um livro. Qual livro? O Alcorão. E decoravam ele. E outro, eles vão falar os ditos proféticos que eles escutavam do profeta Muhammad. E se colocar todos nós numa balança, nosso conhecimento, e o conhecimento só do Abu Bakr, a gente não sabe nada perto dele. Ou do Sayyidina Ali, não sabemos nada sobre a religião. E eles leram quantos livros? O Alcorão. E a Sunna do profeta. Os ditos que eles escutavam do profeta. Sabem mais do que a gente, não dá nem como comparar isso. Conhecimento deles. Tu vai comparar uma pessoa que vem séculos depois com as pessoas, as testemunhas oculares, os discípulos, os fiéis, os crentes, os tementes, que Deus elogiou eles, que o profeta falou que eles têm sabedoria, que o profeta falou para a gente seguir eles, tomar eles o quê? Como orientadores, tomar eles como professores, tudo isso. Então, irmãos e irmãs, o quê? É muito importante a gente o quê? Entender como que funciona o quê? Essas escolas. Como elas surgiram, é bom? Até se vocês, se não escutaram, a gente fez algumas aulas explicando isso, desde o começo, as cadeias de transmissão, que são milhares de cadeias de transmissões que ligam essas escolas com o profeta, que é a paz sobre ele. Ou seja, eles tomaram o conhecimento de pessoas que eram companheiros dos companheiros do profeta,
que eram os companheiros do profeta. Ou seja, tu pegou isso aqui, esse conhecimento, não é de uma cadeia de transmissão que é inválida. O que significa o inválida? O Ahmad, que vem depois de 14 séculos, que é narrado o profeta Muhammad. Tu viu ele, Ahmad? Não vi. Mas isso que foi o que eu escutei. Escutou de quem, Ahmad? Não sei. É o que falam o povo. E o Ahmad vai lá e escreve um livro. A gente aceita esse livro? Não aceita. Tem que ter uma cadeia de transmissão, até o profeta. Quando fala o que o Malik, rahimahullah, disse-me, aí tu olha, quem que disse para ti, Malik? O Nafi', é um grande sábio, a gente sabe toda a história dele. Sabemos quem é esse homem. Depois a gente fala para o Nafi', quando ele fala, disse-me, quem que te disse? Ele falou Ibn Omar, que a gente sabe, o companheiro do profeta, o justo. Quem te disse, Ibn Omar? O profeta de Deus. Viu a diferença? Quando tu aprende o conhecimento que com algo firme, sólido, permanece. Tem alguém que tentou falar algo dessas escolas, a não ser que a história sumiu com ele. Não permanece. Tem as opiniões deles, ninguém dá bola. Fica ele com a sua perdição, ele com seu desvio. E as escolas permanecem e cada vez crescem mais. Por quê? Porque Deus Altíssimo autorizou. Deus Altíssimo permitiu e abençoou essas pessoas e exaltou elas acima de muitas pessoas. Para o quê? Propagar a religião. Por mais que os invejosos querem derrubar, sempre vão ter o que é aquela proteção. Por isso que muitos sábios sempre o que? Tiveram a escola. Não tem um sábio que tu vai trazer que não vai ter uma escola que vai seguir. Não tem um sábio que tu vai trazer que vai falar para ti, segue o Alcorão e a Sunna e esquece a escola. Não tem, porque eles sabem que são tudo baseado que nos ditos proféticos. Agora quando tu fala, vou seguir o Alcorão e a Sunna, tu vai seguir que nem o Melek, que entre ele e o profeta só tem 2 pessoas. Entre tu e o profeta tem quantas pessoas, meu irmão? No mínimo 30, para te saber. Quem não sabe, 30 pessoas. Entre tu e ele. Tu vai ter que achar ainda uma sanad para chegar até ele. Eu vou deixar a sanad, quando é maior, é inferior. Quando é maior, numa questão que de pessoas. Quando ela é menor, é exaltada. Que nem o Melek, só 2 pessoas. Ele narra o quê? Um dos companheiros do profeta, direto do companheiro do profeta, que narra do profeta. E os outros sábios, que nem Ibn Munabbih. O Hammam, grande sábio, morreu no começo do 2º século. Ele tem uma cadeia de transmissão direta com Abu Huraira. Ou seja, entre ele e o profeta, só o Abu Huraira, companheiro do profeta. E a gente sabe que os discípulos do profeta, os companheiros deles, são que pessoas justas, tementes, piedosas a Deus, como Deus Altíssimo que fala no Alcorão. Então, respondendo a resposta da irmã, são vários os livros, mas são livros que se estabeleceu na escola, que permaneceu na escola como que fonte. Esses aqui a gente fala que não são muitos. Vários foram escritos, mas qual que a gente deve ver, pesquisar, analisar, são alguns. Isso é importante. E o aluno do conhecimento, que quando tem conhecimento, não um sábio, mas o aluno do conhecimento, que é menor que um sábio, ele sabe diferenciar isso. Ele sabe que esse livro é reconhecido, esse livro é da escola, mas não é reconhecido para tirar as opiniões estabelecidas na escola. Pertence à escola, mas não é para tirar as opiniões estabelecidas. Um dos motivos disso é porque foi escrito, às vezes, bem no começo da escola. Não tinha ainda se estabilizada a escola, como a gente viu, as opiniões. Essas opiniões que eu falo para vocês é aquilo que é feita em fatwa. Agora, quando tu perguntar para um Hanbali, essa água que eu peguei, roubei, tem outra opinião, a gente sabe, mas qual que ele vai ter que responder das duas? Vai ter que responder essa. Porque aquela que se estabeleceu, foi estabelecida na escola. Que a água roubada não purifica. Não purifica. Ou seja, tu não pode fazer a ablução com ela. Tu não pode fazer o banho com ela. Ela não serve para purificar. Por quê? Porque
porque foi roubada. Tem outra opinião na escola que ela serve? Tem, mas ele vai te responder dessa forma. Por quê? Porque ele sabe qual que é a escola, qual que é a opinião que se estabeleceu, que foi estabelecida. Me perdi na palavra aqui, desculpa. Que foi estabelecida na escola. E não o que a outra. Então isso aí, com o tempo, tu vai aprendendo. Por isso que a gente não fala o que dessas opiniões. E nem das outras escolas, a não ser em outros dias. E eu sempre falo para a pessoa, estuda uma escola e deixa as outras. Quando a pessoa entender a própria escola, ela vai ver a opinião das outras escolas, quais são os fundamentos. É importante a pessoa saber isso. Quando ela quer o quê? Procurar o conhecimento. Mas se eu quero o quê? Um conhecimento leve, simples, só para mim praticar, ensinar o meu vizinho, ensinar meus filhos, ensinar meu marido, ensinar minha esposa, meus parentes, só esse conhecimento que a gente adquire já é o que é o bastante. Não preciso decorar tudo o que eu falei. Só o início ali, o que tu decorou. Aqui é permitido, aqui não é. Deu. Faz um caderninho, pega aqueles cadernos de bolso pequeno e anota. Essa água é permissível, essa água não é permissível. Deu. Aquele caderninho, se tu ficar revisando, tu vai ficar 3, 4 meses nesse capítulo estudando. Depois disso, tu vai descansar a tua cabeça toda a tua vida. Não vai precisar o que pesquisar mais em nada. Faz aquilo que foi ensinado, como a gente viu, é correto, de acordo tanto com o Corão como a Sunna. Ninguém vai falar para ti que está errado de praticar isso. E segue o que? A pessoa procurando conhecimento. Ah, eu quero adquirir mais, eu quero saber os detalhes. Aí é outra coisa. Aí a gente tem aulas que a gente vai fazer para essas pessoas que querem saber isso, como foi narrado isso, e por que é aceito, por que não é. Aí são aulas o quê? Específicas, mais acadêmicas, a gente pode falar, que precisa o quê? De uma atenção maior, para a pessoa o quê? Entender. Alguém ficou com alguma dúvida? A gente falou sobre a opinião que se estabeleceu, né, na escola. Essas aqui, o autor fala, é aquilo que foi o quê? Estabelecido na escola. Ou seja, o que se estabeleceu dentro da escola, que ele citou. Como a gente leu o quê? A introdução dele. É importante, irmãos e irmãs, vocês lerem a introdução de qualquer livro, não só livro religioso, qualquer livro da escola. Pega a introdução, a primeira coisa, ó, e lê a introdução. Depois de ter lido a introdução, tu lê o quê? A introdução do editor. Também é importante. O que o editor fez ali nesse livro? Foi baseado em qual manuscrito esse livro? Tudo tu ganha benefício. Ah, eu encontrei manuscrito em tal lugar. Eu encontrei outro manuscrito em tal lugar. A maioria, isso se chama o quê? Um texto crítico. O que é um texto crítico? Aquele texto que foi comparado com vários manuscritos. Não foi de um manuscrito só. Então teve vários. Que se chama o quê? Um texto crítico. Com certeza é um texto que é mais confiável. Às vezes tu não achou do autor, tu acha o manuscrito que é de um aluno do autor, que copiou do manuscrito, ou seja, parágrafo, que se chama, né, o original, copiou dele. Às vezes tu acha do próprio autor, tu acha dos alunos, depois o manuscrito de uns 200 anos depois, tu junta aquilo e começa a fazer o quê? Uma análise textual crítica. Então isso é muito importante, a pessoa saber o que ler. Também ele te coloca ali, às vezes o editor também te facilita, ele fala, olha, o autor quando falar tal palavra significa tal coisa. O autor quando citar tal apelido significa aquela pessoa. Quando citar esse apelido significa outra. Isso é importante. Por isso tem muitas pessoas quando vão falar do conhecimento, principalmente que não tem o que uma base forte no conhecimento, fala, e o fulano falou tal coisa. Por causa do quê? Que o apelido dessa pessoa, desse sábio, é igual ao apelido do outro sábio. Mas ele não sabe que tem dois sábios que têm esse mesmo apelido ou esse mesmo nome. E o que é que faz? Faz uma confusão. Tem uma pessoa que é importante, igual Ibn Asakir, é um grande sábio, historiador. Mas tem outro Ibn Asakir, que morreu antes desse historiador, que tem o mesmo nome dele e é chamado com o mesmo apelido. Então as pessoas o quê? Têm que cuidar isso. Principalmente na hora de transmitir o conhecimento. Ninguém ficou com alguma dúvida? Não entendeu algo? O irmão Marcos Antônio, o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo para nós, irmão Marcos, é o anjo Gabriel, o arcanjo Gabriel. Isso aí a gente vai ter nas aulas de terças-feiras,
a gente vai explicar esse assunto. Até na Bíblia, o que significa o Espírito Santo. Tem vários entendimentos. Tem uns que entenderam o quê? Que é a força divina de Deus, a força de Deus, o Altíssimo. Outros entenderam o quê? Que é a terceira pessoa da Trindade, ou seja, um Deus. Então isso aí a gente vai explicar nas aulas de terças-feiras, com detalhes, com evidências, mostrando. Tanto até na Bíblia o que significa o que é o Espírito Santo. Mas no Alcorão é o quê? O anjo Gabriel. Tem até vários versículos que, quando Deus fala também na Al-Maida, e socorremos ele, ou seja, socorremos, Biruhil Qudus, ou seja, socorremos ele, ou seja, Jesus, com o Espírito Santo, ou seja, o anjo Gabriel, aqui, o anjo Gabriel, para nós no Corão. E ele também é Ruh, quando Deus fala, chama ele também de Espírito. Uns falam que ele foi chamado, o anjo Gabriel, de Espírito, Espírito Santo, que santo aqui é Deus, né? O nome de Deus. Pessoa para entender, Espírito Santo. Quem é o santo? Deus, o Altíssimo, o Sagrado. Tem uns que traduzem Espírito Santo, Espírito Sagrado. Tem algumas traduções, agora não me lembro bem. Mas é de Deus, Espírito de Deus, é a mesma coisa falando isso. Por que o anjo Gabriel foi chamado disso? Porque ele revivia. O que é o Ruh? A alma. O Espírito, que ele revivia o quê? O Espírito das pessoas, revelando a palavra de Deus para os profetas. E aquela palavra o quê? Revivia os corações das pessoas. Então, por causa disso que ele foi chamado, uma das explicações, né? Tem várias. Ele foi chamado pelo Espírito Santo. Mas, se você quiser mais detalhes, é só acompanhar nossas aulas de terças, que a gente está explicando o livro É Jesus Deus. Então, é bem interessante. A gente vai citar isso até na Bíblia. Quem é o Espírito Santo? Que é o Consolador, que foi citado em João. Será que é o Espírito Santo? Isso a gente vai ver também. Porque se a palavra de Deus é uma só e tem escolas diferentes? A palavra de Deus é uma, mas o entendimento teu para a palavra de Deus é um só? Todo mundo entende da mesma forma? Agora, a gente não está falando de versículos. Agora a pessoa pode perguntar, mas a palavra é uma, como tem várias escolas. Agora eu pergunto para a irmã ou para todos nós, assuntos que não tem o que na religião, ou seja, que surgiram depois da vinda do profeta Muhammad, que vai sobre ele, surgiu um assunto novo. Como que a gente vai saber se isso é lícito ou ilícito? Não tem no Alcorão escrito. Agora, se tu pegar, até para o cristão entender que está assistindo, tu pegar a tua Bíblia e abrir ela, aonde diz, eu quero um versículo que diz assim, ó, a maconha é pecado. Se não tiver um versículo que diz que a maconha é pecado, eu vou fumar maconha. Tu vai encontrar? Não vai. Mas por que os bispos sábios vão proibir isso? De acordo com fundamentos que eles têm. Versículos que não são claros, mas são fundamentos gerais que tem em qualquer religião. Esses fundamentos gerais, a gente pode ou não pode o quê? Divergir. Podemos. Por isso que surge o quê? As opiniões, que são interpretações, de acordo com os versículos de formas gerais. Agora, quando perguntaram para mim, e a água do mar? Ali é específico. Tu não vai encontrar divergência nas escolas. Todas elas permitem. Por quê? Porque é um dito profético explícito, falando que a água é pura e limpa. Ela purifica. Então, tu não vai achar alguém falando o quê? Que ela não purifica, que ela não é pura. E quem falou isso, vamos falar se teve alguém que falou isso, porque não chegou até ele esse conhecimento. Pode ser que o profeta falou para algumas pessoas que a água do mar é pura. Claro que a gente não entende na narrativa que foi todos os companheiros que estavam sentados ali na frente. Alguns que falaram a ocasião que estava acontecendo com ele. Agora, um que não sabe disso, e tu pergunta para um dos companheiros do profeta, a água do mar é pura, purifica? Fala para ti não, de acordo com o conhecimento que chegou até ele. Então, se eu
tomar essa opinião desse companheiro do profeta, que é proibida, como é a opinião do Ibn Omar, Ibn al-As, eu vou falar o quê? Que a água do mar não se faz o que? Ablução com ela. E com a outra, se eu pegar a outra opinião, o que se faz? Qual que vai estar certa? A opinião que o profeta falou, mas eu, por falta de conhecimento meu, surgiu essa opinião. Entenderam? Essa opinião, como que foi surgida? Por falta de conhecimento. Isso é um dos motivos. Tem outros motivos. Por exemplo, quando a gente fala, quando Deus Altíssimo fala no Corão, fala sobre a menstruação, do divórcio da mulher, que fala que são 3 quru. Essa palavra na língua árabe, quru, significa o quê? Tanto a menstruação e significa após a menstruação. Aqui é uma palavra o quê? Que tem vários sentidos. Tem 2 sentidos. Eu não sei qual sentido que é aqui. Pode ser esse como pode ser esse. De acordo com outros ditos eu vou interpretar de uma forma. De acordo com outros ditos eu posso me interpretar o quê? De outra forma. De acordo com a língua, desculpa. De acordo com os ditos proféticos posso interpretar de uma forma. De acordo com a língua posso interpretar de outra forma. Ou seja, a interpretação da pessoa pode mudar de acordo com a palavra, porque ela possui mais que um sentido. Como nós em português, isso é normal, isso qualquer pessoa que compreende isso. Tem palavras na língua portuguesa que têm vários sentidos. Que a gente precisa, não é de uma evidência, e sim de uma indicação, que aqui essa palavra significa tal sentido, e não esse sentido. Por quê? Baseado em tal coisa. Entenderam, irmãos e irmãs? Então isso é um dos motivos que trazem essas opiniões. Outro motivo também, os ditos, por isso que a gente falou, o conhecimento, é muito importante a pessoa saber, para entender. Agora os ditos proféticos, pode ser uma coisa que não é correta para mim, de acordo com a cadeia de transmissão, de acordo com esse conhecimento acadêmico, científico, que não é o que é correto para mim, esse dito. Para você é. Esse narrador, você vê ele como uma pessoa que é confiável. Eu vejo ele de uma forma diferente. Esse pode estar certo, esse pode estar errado. Tudo bem, a gente sabe disso. Mas tu tem uma prova, uma evidência para falar que esse é errado, esse é certo. Se você tivesse essa prova, não teria essa divergência. Entenderam? E vários assuntos que surgem no dia a dia. Agora, quantos assuntos tem hoje em dia, nesse século, novos, que não tinha na época do profeta? De acordo com tal fundamento, eu falo que isso o quê? É lícito. Agora, outro exemplo para vocês entenderem melhor. Quando a gente estava rezando no tempo da pandemia, as pessoas começaram a rezar o quê? Distantes. A sunna é o quê? Rezar junto. E tem também a opinião que é obrigatório, o wajib, que nem Ibn Abdul Bar, Ibn Taymiyyah, Ibn Hajar e outros, que falam que é o quê? Obrigatório rezar um do lado do outro. Não pode rezar o quê? Distante. Mas agora essa ocasião que veio para a nossa pandemia, o que os sábios começaram a entender? Que não, isso aqui tem uma ocasião específica. Começaram a ver as pandemias que aconteceram no tempo dos companheiros do profeta. Como que eles rezavam? Toda uma análise. Quando a gente está fazendo toda essa interpretação, claro que vai ter pessoas, como a gente viu, que falaram que não dá. Mesmo na pandemia. Tão certo, tão errado, aí é outro assunto. Mas teve essa opinião, que tem que rezar junto mesmo com a pandemia. Teve outros que falaram não. De acordo com os fundamentos da jurisprudência, da Sharia, tem que o que rezar separado nessa situação. E também isso é sunna, não é o que é obrigatório. Tiveram outro entendimento. Claro que a maioria teve esse entendimento, que na minha opinião é o mais certo, mas se alguém tem outra opinião, é dessa forma que pode surgir o que é uma nova interpretação com as evidências que ele tem. Por exemplo, ele pode trazer a evidência que o Omar andava com, ele tinha uma bengala que ele andava, um pedaço de pau. E ele, quando ia fazer a oração, ele era o imã, né? Ele começava a fazer assim com a bengala dele para os muçulmanos, o quê? Se juntarem, não deixarem espaços, por causa dos ditos proféticos. Então, eles entenderam que aquilo é obrigatório. Então, como que a gente vai o quê? Falar que dá para rezar separadamente? Aí a gente entende, essa é uma ocasião que extrema, específica. Ele fazia aquilo numa situação como? Com pandemia ou sem pandemia? Sem pandemia. Aí vem toda uma análise. Então, por isso que a pessoa o quê? Tem que entender o porquê dessas
divergências. E o profeta também, que é paz sobre ele, não negou isso na nação dele. Quando chegaram até o profeta, que é paz sobre ele, quando ele falou, não rezam a não ser no Bani Quraida, al-Asr, ou seja, a oração da tarde, rezam lá, o profeta falou. Começaram a caminhar os companheiros do profeta. Chegou o próximo que de acabar a oração da tarde. A gente vai perder ela se a gente não rezar. Rezaram aonde eles se encontravam. Os outros falaram, não, a gente vai rezar onde o profeta ordenou. Rezar aonde, na tribo judaica, que é esse povo. Rezaram lá. E começou o que? Uma discussão entre eles. O profeta que é paz sobre ele, quando escutou aquilo, não falou nem que esse está certo e nem que esse está errado. Ou seja, os dois estão certos. Essa foi a interpretação dessa pessoa na frase. Podemos entender. Não rezem no Bani Quraida, a não ser se vocês alcançarem. Tem uma frase oculta, isso que entenderam os outros. Não rezem, como eu falar para vocês, olha aí, irmãos e irmãs, não rezam a não ser em tal lugar. Vocês andam, começam a andar. Aí vocês vão falar o quê? O Ahmad mandou a gente rezar naquele lugar. Vamos rezar lá. Aí os outros falam para vocês, olha, ele quis dizer, não rezam lá, a não ser se alcançar a oração em outro lugar para vocês. Eu entendi dessa forma. Vocês rezam lá se vocês alcançar a oração lá. Se vocês não alcançarem a oração, porque a oração tem tempo determinado, como mostra o Corão. Então esses companheiros falaram não. Ele quis dizer o que se a gente alcançar a oração lá, devemos rezar lá. Rezar o que? No meio do caminho. Para não perder, porque tem no Corão um versículo que as orações são determinadas, o tempo das orações. Tiver outra interpretação. Se isso trouxesse erro e problema, o profeta, porque o quê? Ficou em silêncio. Não falou que esse está errado nem que esse. Os dois estão certos. Da forma da interpretação do dito profético. É uma interpretação que não está clara ali. E eles entenderam que a oração tem tempo determinado. O profeta quis dizer se a gente alcançar. Os outros entenderam o que não. Tem que ser naquele lugar, somente lá. Se não chegar lá, não vamos rezar. Entenderam? Então, isso é o que? Quando a gente aprende o que é jurisprudência. Entende de onde vem isso? Até vários outros assuntos, às vezes as pessoas ficam perguntando, mas falam tal coisa. Agora, por exemplo, um dos companheiros do profeta fala, eu vi ele rezando desse jeito. Outro companheiro do profeta fala, eu não vi ele rezando desse jeito. Acho que tem o que? Contradição. Olha as opiniões. Isso aqui está falando de acordo com o que ele conhece. Mesma coisa o professor, aqui eu estou com vocês hoje. Tem alunos que entraram aqui, ficaram 1 minuto, 2 minutos e saíram. Tem alunos que ficaram toda a aula. Tem alunos que ficaram o que? Meia hora. Agora uma pessoa que ficou 2 horas, 1 hora na aula, vai ter o mesmo conhecimento daquela que ficou 13 minutos e 5 minutos? Se amanhã, no outro dia, falar, olha, o Ahmad falou tal coisa. Essa pessoa o quê? Nega. Ele não falou isso ontem. Por quê? Porque ela ficou só 13 minutos, ela não escutou, não está mentindo. E nem essa outra pessoa está mentindo. Porque ela falou o quê? Ela compareceu mais, permaneceu mais do que a outra pessoa. E chegou num tempo que o Ahmad falou aquilo. Nenhuma está mentindo. Isso aqui é de acordo com o conhecimento. Por isso que tem uma regra na religião que fala o quê? A pessoa que conhece é um argumento em si sobre a pessoa que não conhece, que não conviveu com isso. Ou seja, não estava no tempo. Então, tudo isso são vários, eu não quero, desculpa pelo horário. Alguém ficou com alguma pergunta que eu não... Versículo ao Corão, a irmã citou, não entendi o que ela quis dizer, uma pergunta. Alguém ficou sem entender, não entendeu algo. Sinta-se à vontade de perguntar. Tem uma crítica para fazer, não concordou com algo, sinta-se à vontade. Instagram, alguém tem... Eu vi só a pergunta do irmão, o Espírito Santo. Quando a gente falou Espírito Santo, a gente vai explicar essa aula
específica falando sobre ele nas terças-feiras. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade ou não? Como que é? Podemos botar o Espírito Santo é Deus? Podemos botar o nome da aula assim. Que a gente sabe que ele é a terceira pessoa da Trindade, segundo os cristãos, que não são todos, a maioria. Isso aí a gente vai ver. Tem aulas, para quem quer saber sobre o Espírito Santo, a gente tem uma aula, não é uma aula, também uma rutba, que a gente fez faz mais ou menos uns 3 meses, que a gente explica quem é o Consolador. Ali eu cito quem é o Espírito Santo, tanto no Alcorão como na Bíblia. Quem quer ver, ali claro que não é um sermão, não tem como demorar 2 horas. Foi acho 50 minutos, até foi demorado. Ali a gente explica o que quem é o Espírito Santo. Mas o que é no geral, não é igual agora que a gente vai citar o que com evidências claras para a pessoa que entender. Então, desculpa a gente não gosta de sair sem responder o que é as perguntas. A gente deixa sempre o final da aula e o começo da aula para as pessoas o que perguntarem sobre o que elas quiserem. Então, que Deus firme nossos corações na fé e abençoe a gente onde quer que a gente esteja e facilite para nós a busca do conhecimento e facilite para nós a prática do conhecimento adquirido e facilite para nós as boas ações e aceita de nós as boas ações e guie todas as pessoas à senda reta e firme nossos corações na senda reta e faça de nós misericórdia para as pessoas e não faça de nós castigo para as pessoas e facilite para nós a entrada no paraíso em paz com os profetas, os mensageiros, os mártires, os verídicos e afaste nossas faces do fogo do inferno como afastou o Oriente do Ocidente e não castigue a gente no túmulo. Amém. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula, inshallah.